Oi, gente, eu voltei. Aposto que vocês pensaram que eu não ia voltar, mas aqui estou. E pra começar, eu queria falar que eu não vou falar só de processos de trainee. A ideia do canal é pra falar de mercado de trabalho no geral. Então, tanto estágio, emprego fixo, startup, trainee, tudo, tá? Mas hoje, pra começar, eu quero falar um pouco sobre o processo de trainee e falando um pouco da minha experiência. Então, como foi meu processo, o que aconteceu, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então, espero que vocês gostem. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar trazer nos próximos vídeos e vou respondendo pra vocês, tá bom? Então, vem comigo. Foi em 2016, quando eu prestei o primeiro processo. O processo da Vigor, que foi onde eu fiz o trainee, começou antes. Normalmente os processos começam ali em outubro e se estendem aí até março às vezes. O da Vigor, ele abriu em julho e ele ia ser um processo muito rápido. Quem fez o processo foi a Cross, que inclusive tem vídeo no canal aqui falando com a responsável pela Cross, como que funciona o processo, dando bastante dicas. É bem legal esse vídeo, então vai lá pra conferir os outros vídeos. Vou deixar aqui no card, aqui ou aqui, não sei. Vou deixar no card de instruções pra vocês acompanharem os outros vídeos. Mas ele começou como um processo normal de trainee. Então a gente teve prova online, prova de inglês, lógica e comportamental. Teve o painel, teve a dinâmica, que foram em dias separados, e teve a entrevista com o gestor. Então como que funcionava? A primeira etapa foi a inscrição, então é aquele monte de coisa que você preenche com todos os seus dados. Para quem já assistiu o vídeo, viu que colocar endereço de São Paulo, se o processo é em São Paulo, se a empresa é em São Paulo, ajuda a ser promovido, principalmente em empresas que não dão condições para trazer a mudança da pessoa. No meu caso, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, e o processo era em São Paulo, mas eles falavam que eles aceitavam todos os cursos e todas as localizações. Então eu não tinha muita preocupação, coloquei que eu era de Campinas mesmo. Então a gente preencheu tudo aquilo. Aí a gente fez a prova de lógica, de inglês. Bem rapidinho já teve a primeira etapa, que foi a dinâmica. Como foi a dinâmica? A gente teve um case e um trabalho em grupo e a gente tem que vir resolver a dinâmica. Eu vou fazer aqui um vídeo no canal falando sobre a dinâmica. Pessoalmente, é a fase que eu mais gosto. Eu acho muito divertida e eu adoro. E tem alguns truquezinhos pra passar. Segredo, mas eu passo em todas as dinâmicas que eu faço. Vou ensinar vocês como que passa nas dinâmicas. É bem fácil. E normalmente quando eu ensino esse truque as pessoas passam também. Mas assim, não tem bruxaria, mas é um processo legal. E depois da dinâmica, era dinâmica de manhã e à tarde quem passasse já tinha uma entrevista. Então teve a dinâmica, aí eu passei, fui pra entrevista e a entrevista foi com 2 gestores e uma pessoa do RH. Depois dessa fase teve o painel. Normalmente o painel ele é uma continuação da dinâmica, então é um pouquinho mais aprofundado. Mas também foi basicamente a mesma coisa, teve uma dinâmica em grupo, e aí teve um grupo fazia pergunta pro outro, e à tarde teve a entrevista com o gestor. Nesse dia do painel, a gente teve um pitch, que é muito comum, quase todas as empresas têm, que é você tem que fazer uma apresentação pessoal sua de alguma forma. Às vezes ou é em 1 minuto, ou 3 minutos, ou tem algum tema, você tem que falar alguma coisa. No caso da Vigor, você tinha que fazer misturando com os valores da Vigor. Então, qual valor você mais se identifica, por quê? Basicamente, isso tinha que estar na sua apresentação. Na hora que acabou essa etapa, teve o painel e a entrevista com os gestores. Depois eu vou fazer vídeos aí ao longo do canal falando um pouquinho de cada uma das etapas e dicas e como funciona. Bom, acabou o processo, passamos, foi aí um dos dias mais felizes da minha vida. E passaram 11 trainees. Curiosidade, passaram 10 meninas e 1 menino. Como que foi depois que a gente foi aprovado, né? E aí, aprovado, o que acontece? O nosso processo foi assim. Tinha o Job Rotation,
Mas antes a gente ficou mais ou menos um mês e meio sendo apresentado para todas as áreas da empresa. Então, na verdade, as áreas vinham até nós. Todas as áreas prepararam apresentações contendo um pouco da área, do desafio, de quais são os principais problemas, quais as principais rotinas, como que é a estrutura hierárquica, qual o papel dela dentro da companhia. E a gente ficou mais ou menos um mês e meio por aí, dentro de uma sala, conhecendo a Vigor como um todo, assim, o DNA da Vigor. Depois desse tempo, a gente começou a fazer alguns projetinhos. E quando a gente passou pelas áreas que são bem apoio, a gente acabou fazendo rotation, ficando um pouco em cada uma das áreas e fazendo mini projetos em cada área. Então, em cada área a gente se dividiu, cada trainee ia para uma área e fazia projetos. Ou a gente passava todos juntos pela área, ficava mais ou menos uma semana, 2 semanas, também conhecendo todo mundo e fazendo algum desafio ou algum projeto. Por exemplo, no marketing, como o marketing da Vigor ele é bem estratégico e bem focado em inovação, que é o core da companhia, o nosso desafio era propor uma inovação. Então a gente foi todo mundo, a gente conheceu o marketing inteiro, conheceu como que funciona, o que eles fazem, o que eles não fazem, e daí a gente fez esse desafio, foi tipo um aprendiz. A gente teve aí 2 dias para propor uma inovação. Bem legal. E o rotation é basicamente isso. Você vai passando pelas áreas, você vai aprendendo um pouco. 2 mitos que eu tinha de trainee e que eu perdi durante esse processo. Primeiro, eu achava que o trainee tinha que saber tudo, que ele ia ser a pessoa que mais entendia do mundo. E não, na verdade é o contrário. O trainee, ele não é especialista em nada, ele é generalista, mas ele entende um pouco de cada coisa. Então, assim, pra você enganar uma pessoa que fez um processo de trainee é muito difícil, porque ela vivenciou um pouquinho, entende um pouquinho, sabe aonde procurar, sabe mais ou menos as ferramentas. Então, esse foi o primeiro mito, assim, que eu perdi do trainee, que eu achei que eu ia saber de tudo, que eu ia aprender tudo de tudo, e não. E o segundo mito, que é o mais importante, é o papel do trainee é relacionamento. Esse é o core do trainee. O que é o core, né? Eu falei 2 vezes já. Core é aquilo que é o coração, que é o que importa, é o que move. O trainee, ele é muito importante para fazer relacionamento e para fazer uma área dar a mão para outra e se conversar. Por incrível que pareça, as áreas, às vezes, elas, pela rotina do dia a dia ou até cultural, elas não têm muito contato, às vezes. E áreas que precisam de uma da outra, elas não têm 100% de proximidade. E o legal do trainee é que, como ele conhece um pouco de cada área e um pouco de tudo, ele consegue fazer essas correlações e pegar na mãozinha de uma pessoa. Então, só para dar um exemplo real, o marketing tinha um produto maravilhoso que ele estava lançando e ele falou para vendas: olha, vocês precisam vender esse produto porque esse produto vai solucionar o nosso problema de meta. A gente não tá batendo meta, vai com esse produto. Vender tanto. Aí, vendas fala: beleza, eu consigo, vender 2 vezes mais, beleza? O marketing falou: não, beleza, melhor ainda. Só que o marketing não falou com a produção. E a produção não tinha capacidade produtiva para produzir aquilo que vendas poderia vender. Então, o que acontece? O trainee, ele conhece o pessoal da indústria, ele conhece o pessoal do marketing, ele conhece o pessoal da vendas. E ele entende mais ou menos. Ele entende a meta, ele entende um pouquinho qual a capacidade da indústria e ele entende a ideia, a estratégia do marketing. Então, o que ele faz? Quando ele vê uma situação dessa, ele sabendo que realmente precisa desse volume, mas que a fábrica não tem capacidade produtiva, ele levanta a mão e fala: ih, não vai dar. Galera, vocês se conversaram? Ah, não. Então, esse é o papel do trainee. Esse aqui é um exemplo real que realmente aconteceu comigo, claro. Mas isso que é o legal do trainee. Como ele tem um relacionamento, ele tem essa capacidade de correlacionar, porque ele tem a visão 360, ele é ótimo para fazer essas estratégias e para ajudar nesse tipo de dinâmica. Quando acabou o rotation, a gente teve o desafio do CEO da empresa, que era fazer projetos muito importantes e estratégicos
pro ano. Ali foi em meados de julho. Nosso processo ia acabar ali, ia acabar em outubro para dar um ano, mas na verdade a gente esperou acabar o ano, que era dezembro, que eram quando os projetos seriam entregues. Então foi um pouquinho mais do que um ano de trainee, foi mais ou menos 1 ano e 2 meses. Então em julho a gente pegou projetos. O meu projeto foi redução de custo, 100 milhões de reais, em 4 áreas: P&D, pesquisa e desenvolvimento, indústria, financeiro e supply. Então eu tinha que trabalhar com essas 4 áreas em conjunto para chegar nessa redução. Como que foi aí o veredito do meu projeto? Eu tive que descobrir da onde tinha vindo essa meta, como que ela realmente poderia ser batida e qual seria o valor que realmente a gente conseguiria chegar. Porque eu não estava mais em janeiro, né? Eu já estava em julho, então já tinham passado 6 meses. Eu precisava engajar o pessoal. Olha quantas competências aí que você tem que ter para fazer um projeto dessa magnitude. Eu tinha que engajar o pessoal de que não, essa era uma meta que a gente realmente conseguiria fazer. Eu tinha que desmembrar esse projeto em mini projetos para conseguir solucionar essa meta e chegar nesse resultado. No fim, eu renegociei a meta, porque eu descobri que a gente não ia conseguir chegar em 100 e que não dava mais, mas que tinha um número ali que a gente conseguia. Eu renegociei essa meta, fiz diversos outros projetos. Qualquer dia, se tiver curiosidade, eu conto um pouco desse projeto, posso fazer um vídeo só sobre ele, porque ele é um projeto que gerou outros projetos que estão aí na Vigor até hoje. Ele é bem interessante, foi bem legal e bem desafiador. E no fim a gente não só bateu, como superou a meta. Então, quando eu digo a gente, eu digo todas as áreas que tinham esse projeto como objetivo. E esse foi meu final. Quando acabou meu processo de trainee e o de todo mundo, a gente recebeu ofertas de vaga. Então, normalmente, assim, naturalmente, né? Então, se você estava no supply, você recebeu uma oferta de supply. Se você estava na indústria, você recebeu oferta da indústria. O que aconteceu? Durante o meu rotation, o diretor comercial me convidou para fazer um projeto no trade. Trade marketing, para quem não sabe, porque eu não sabia, eu sou química de formação, também preciso fazer um vídeo me apresentando. Farei um vídeo contando um pouco quem eu sou e qual é a minha história, mas eu sou química de formação, na verdade, e a minha ideia de fazer trainee era ir para a área comercial. Por quê? Porque eu queria ter habilidade tanto técnica, que a química já me deu e eu já tinha um pouco de experiência, quanto a comercial, que é uma área bem distante da minha. E eu queria ter essa experiência, queria conhecer esse mercado. E quando foi o rotation no comercial, quando foi pra gente passar na área comercial, o diretor comercial falou pra mim: não, eu quero que você vá pro trade, eu quero que você faça um projeto pra mim, que eram publicações numa revista que é considerada a Veja do Varejo, que é uma revista de grande importância. E eu falei: não, eu quero ir pra área comercial, eu tô aqui no trainee pra isso. E ele falou: não, vai pro trade. E eu falei: nem sei o que é isso, o que é trade, meu Deus? Trade é uma área suporte entre o marketing e a área comercial, que faz diversas coisas. Então, quando você vai no mercado e vê uma pessoa abastecendo a prateleira do mercado, isso é trade. Quando você vê uma promoção, isso é trade. Quando você vê um evento, isso é trade. Então, é uma área muito estratégica e muito suporte. Ela trabalha com outras áreas correlacionadas muito legais. E eu fiz, então eu obedeci e fui pra... Obedeci. Qualquer dia eu conto esse obedeci. Aí eu fui pro trade e eu me apaixonei. Foi muito legal, eu achei demais, porque eu realmente aprendi muito. Porque pra eu fazer essas publicações, eu precisava entender o que o comercial tinha de dificuldade e o que os clientes precisavam saber e ouvir, o que a gente queria falar pra eles de recado. E com isso eu aprendi muito do comercial. E aí eu continuei com um projeto, e continuei com trade, fiz outros projetos e continuei com relacionamento em todas as áreas. Então, quando acabou o meu projeto, eu entreguei, eu recebi oferta para ir pro trade, ou pra indústria, ou pro supply e assim por diante.
E o desafio que eu recebi no trade foi estruturar uma nova área. Quando eu entrei na Vigor, eu confesso que eu tinha um objetivo que era ir para a área de projetos, que é uma coisa que eu gosto bastante, a minha formação basicamente inteira é para isso. E eu recebi uma oferta disso, mas meu coração brilhou mais e bateu forte e eu acabei indo pro trade, que é onde eu tô hoje, e eu conto com mais detalhes pra vocês, o que eu faço, o que o trade faz. E falando um pouco assim dos outros trainees. Lembra que nós éramos em 11? Não ficaram 11. Coisas que a gente descobriu durante o percurso, né? Trainee é perfil. Nem todo mundo quer ser trainee e nem todo mundo deve ser trainee. Tem um perfil sim e tem algumas habilidades sim. Então aquelas pessoas que eram mais técnicas e queriam ser mais especialistas não ficaram pro trainee, saíram, foram aí buscar a sua própria área ou outros cargos que não tinham nada a ver com isso. Quem é muito curioso e gosta de relacionamento e é muito comunicativo ficou. E aí tiveram as pessoas que também não se identificaram com a empresa. Porque tem isso também. Às vezes você não gosta do estilo da empresa. Eu trabalhei em empresas ótimas, que são maravilhosas, que tem gente que vai pra empresa e morre e se aposenta na empresa. E eu não gostei. Então tem muito do perfil. E então foi isso. Aí desses 11 que ficaram, sobraram 9 que estão por aí alguns já saíram, outros não, alguns foram promovidos, outros não. Então aí a saga continuou. Então essa foi a minha experiência de trainee. Tentei resumir aí um pouquinho e falar um pouco do que eu achei mais legal e o que eu senti. Então esse negócio do mito pra mim foi primordial, porque eu realmente achei que trainee você ia saber tudo de tudo e eu descobri que não. Mas foi muito legal. Eu acho que vale muito a pena você ser trainee. É um diferencial, com certeza, porque você se forma como um profissional mais completo. E era isso que eu queria, era isso que eu buscava como trainee. Então não, hoje eu não sou trainee, mas não porque eu pedi demissão, mas porque eu encerrei um ciclo. E foi um ciclo de grandes aprendizados, foi um ciclo de desafios, foi um ciclo que não foi fácil, foi bem difícil, desesperador algumas épocas, porque são muitas coisas acontecendo. Tem preconceito sim, às vezes as pessoas... Porque é muito diferente, né? Às vezes chega uma pessoa na nossa área e você não entende muito bem, e o trainee, ele tem a reputação de ser arrogante, de ser uma pessoa que se acha, e alguns são mesmo, outros não. Então o pessoal teve assim um pouco de preconceito às vezes. Você tem que ter muito jogo de cintura durante todo o processo, porque você é uma visibilidade, a empresa inteira, ainda mais a gente foi o primeiro processo de trainee, então a empresa inteira tava de olho na gente, tava vendo o que a gente ia fazer, a gente não podia decepcionar. E como os trainees são considerados high potential, né, são aquelas pessoas que são fora da curva, que são diferenciadas, fica todo mundo aí observando o que a gente tá fazendo, o que a gente tem a contribuir. E também tem a nossa pressão, né, de querer entregar, de querer dar resultado, de querer fazer a diferença. Então essa foi a minha experiência, espero que tenha dado para entender um pouquinho de como foi. De novo, se tiverem mais dúvidas, deixem aqui ou entrem em contato nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. E me deem dicas de assuntos, o que vocês querem saber. Vocês querem saber sobre outras coisas? Já querem que eu já vá falando das etapas? Ou falar um pouco mais dos outros mercados? Eu conheci bastante gente durante esses anos aí que eu comecei o canal e agora. Bastante gente eu quero trazer pra cá, porque eu acho que pode contribuir bastante. Então, por favor, se engajem, me ajudem. Não me deixem pagar mico sozinha, tá bom? Espero poder contribuir um pouquinho aí com todo mundo. Um beijo, até mais. Obrigada pela paciência e tchau, tchau.